Este programa é livre para todos os públicos. Sorrindo para a Vida, começando nessa quinta-feira. Hoje nós celebramos o nosso Deus, né? Nessa quinta-feira, toda quinta-feira a gente adora Jesus de forma mais especial aqui na Canção Nova. É a nossa quinta-feira de adoração. O nosso querido Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, nos convocou, nos convidou, como comunidade, como povo de Deus também, a chegar mais perto, a adorar ainda mais o Senhor. E ele dizia que era como se fosse o domingo no meio da semana, um dia um pouco mais de estar perto do Senhor. Então, por isso, a gente carinhosamente chama a quinta-feira de adoração. Esse dia onde nós colocamos toda uma programação com cânticos, com momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, inclusive transmitido, uma pregação da palavra. Então, a espiritualidade da Canção Nova fica ainda mais fortalecida às quintas-feiras, porque nós temos esse momento de adoração, esse momento de pregação da palavra. É um pouco diferenciado. Você vê que segunda, terça, quarta, sexta, a gente tem a programação um pouco mais linear, vamos dizer assim. Na quinta-feira a gente tem aquela quebra e o padre Adriano Zandoná, que já está aqui, inclusive, ele que está responsável da TV, ele pode dizer um pouco mais sobre isso, né, padre? A gente tem uma quebra assim na nossa, até nos nossos programas, né? Muito intenso, Tiago. A programação, bom dia em primeiro lugar, né? Você que está em casa, quem nos acompanha aqui, essa bancada maravilhosa. De fato, Tiago, nós temos uma programação fixa e na quinta, todos os dias da semana, mas na quinta-feira a gente tem uma programação ao vivo, pregação. Hoje está sendo, estava até pouco tempo sendo do santuário, né? Agora está voltando para o Rincão. Temos adoração ao Santíssimo cedo, uma missa um pouquinho mais extensa, com mais oração. Missa sempre missa, é claro, mas uma missa na qual o povo vem para participar, reza mais. É um dia todo voltado para a piedade eucarística, né? Para a adoração a Jesus Eucarístico. E diga-se de passagem que a gente nunca pode esquecer que o maior tesouro que Deus nos confiou na igreja é a Eucaristia. Então, nesse dia, a gente volta o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para esse mistério e adora Jesus vivo na Eucaristia. Então, você é convidado, convidada a acompanhar a nossa programação durante todo o dia. Saindo daqui, nós vamos ter um flash do jornalismo, mas depois a gente já volta com a programação direto do Rincão, pregação, adoração, depois mais momentos fortes de oração, à tarde pregação novamente e a Santa Missa às 16 horas. Tá aí a nossa programação de quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. Tem sido assim ao longo de vários anos, né? Eu que me recordo que vinha ainda, às vezes, em caravana, lá do Rio de Janeiro, a gente vinha só para quinta-feira de adoração. Legal. Aqui, as cidades circunvizinhas também. Agora a gente também já está com a Canção Nova bem movimentada, que está começando o ENF, né? Esse grande encontro também da Renovação Carismática Católica acontecendo aqui na Canção Nova. Já começa hoje, a gente já vê a Chácara de Santa Cruz um pouco diferente. E é bom poder ver esses ares do povo de Deus vindo aqui rezar, nos visitar. Como é bom estarmos juntos, como esse povo que reza, como esse povo que adora a Deus, como esse povo que tem sede desse encontro, nesse lugar também onde emana a santidade de Deus, por ser, de fato, esse território eucarístico. Então fica ligadinho aqui na Canção Nova, Sorrindo para a Vida está só começando. Você já viu quem vai partilhar a palavra hoje, que é o nosso querido Padre Adriano Zandoná. Já eu volto para você marcar aí a palavra de hoje, aquela que vai nortear a partilha da palavra. Mas eu estou aqui junto com ele de ver a alegria que vem de Deus. Ficou muito bonito. Ficou bonita essa. Para quem está pelo rádio, né? Sim. Como a Valdênia costuma dizer. Eu só sei dizer que é amarelo. Eu e o Emanuel, a gente tá de meio de canarinho aqui. Ah, não, Val, hoje é amarelo. É amarelo. Hoje é só amarelo, não é, Thiago? Pra gente aqui ficou canarinho, ficou aquele amarelo, né? Bem alegre. Seleção brasileira. Tem alguma coisa além de amarelo aqui, Valdênia? Não, é só amarelo, minha gente. Tá bom dia. Já Val vem cumprimentar vocês. Pela primeira mas vez não teve... Não é, Sapo? Você que está aqui há mais tempo que a gente e participa todo dia. Sempre tem. Sempre tem um que a mais. Eu não sei o que é mais, entendeu? Pela primeira vez não teve o a mais. Tá bom, já está alegre o suficiente. E amarelo vê a alegria que vem de Deus, retirado dessa passagem de Baru. Se tivesse um clésima amarelo, eu tinha vindo, mas não tenho. O Padre Léo podia te salvar. O nosso querido saudoso Padre Léo, né? Ele sempre tinha um clésima diferente. Nossa, exótico. Ele tinha uma produção, acho que particular. Bom dia, Manuel, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. Né? Que a alegria do Senhor possa, de fato, invadir o teu coração, fortalecer o teu ânimo, né? Renovar as suas energias, que você possa viver muito bem o dia de hoje, como já foi falado aí, quinta-feira de adoração,
Realmente a Canção Nova está vivendo uma experiência linda, né? Uma experiência que a gente sempre viveu e vive, quer viver, que é a Chácara de Santa Cruz cheia. Ontem eu estava na animação da missa do Clube da Evangelização, lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Foi uma missa maravilhosa, celebrada e presidida pelo nosso querido Padre Bruno. E antes de chegar lá, o santuário estava lotado, porque o ENF deu início ontem. Eu assustei quando liguei a TV. Eu falei, caramba, hoje veio muita gente. Muita gente saindo ali, né, na passagem de uma missa para outra. Hoje, chegando aqui para a chácara já está lotada. Então, a Canção Nova cedia já há alguns anos esse Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica. Nós somos carismáticos, né? A Canção Nova, ela é carismática. Os dons do Espírito Santo, nós os exercemos aqui através do nosso ministério e muitos de nós, se não todos, descobrimos a nossa vocação ao carisma Canção Nova dentro dos nossos grupos de oração, dentro da Renovação Carismática Católica, pondo, não é, em prática os dons que um dia recebemos por graça de Deus para servir o seu povo. E até hoje aqui estamos, assim, sendo evangelizados uns pelos outros para evangelizar a todos e o mundo inteiro. Então, com alegria, nós aqui estamos, a Canção Nova mais uma vez sediando esse encontro nacional, recebendo você. Então, você que faz parte do grupo de oração e talvez não se programou para estar no ENF, é convidado a estar conosco nesse final de semana. A Canção Nova está de braços abertos. Hoje haverá no Centro de Evangelização a formação em todas as tendas espalhadas pela chácara, mas acontecerá lá no Santuário do Pai das Misericórdias também a programação normal da quinta-feira de adoração. Então, daqui a pouquinho também eu vou estar lá animando, conduzindo, o Thiago Marcon vai estar pregando, vai ser uma experiência também maravilhosa no dia de hoje. Quero convidar você a vir para a Canção Nova nesse dia, você que é de perto, sul de Minas, você que é do Rio de Janeiro, aqui pertinho, aqui do Vale do Paraíba, dá tempo, meia hora, 40 minutos, uma hora de carro, você chega aqui para ficar conosco. Aí quando você vem, você aproveita e você traz aí o seu algo a mais, o seu generoso, deixa aí aqui no Clube da Evangelização ou lá na acolhida do santuário o seu generoso com a cartinha para entregar a Valdênia, que aí na próxima semana, no Sorrindo para a Vida, a Valdênia com certeza vai ler aqui o seu algo a mais, a sua intenção. Então é assim que a Canção Nova se faz, né? Estamos de braços abertos, com muita alegria nesta quinta-feira de adoração. Lembrando que nós já estamos quase no final do mês, né, Sapo? Quase no final do mês, temos aí poucos dias úteis. Dia 27 já, né? Já é Temos final do hoje, mês. amanhã e segunda-feira. Exatamente. Então, né, 3 dias. Né? E a maneira de você ajudar com as... Bom dia a todos, né? A falar nisso, falar em camiseta, você sabe que eu tenho um trabalho, um CD, O Som que Vem de Deus. É o meu terceiro CD. Poderia falar para o Davi fazer essa camiseta, né? O som que vem de Deus. E tem a música que a Salete fez também, na época do CD, O Som que Vem de Deus. É isso aí. Então, acesse lá, para você ajudar a nossa obra agora, nesse finalzinho. SapCN, lá no Instagram. Aí tem um link lá para você adquirir um curso de violão. Você adquirindo, se você quiser dar de presente para alguém, ou comprar por comprar, você vai estar ajudando a nossa obra aqui. Muito bom. SapCN. O curso é espetacular. Até eu gostei. Então, é isso aí. Muito bom. Maravilha. E uma forma muito concreta, né, Thiago, de ajudar a Canção Nova, nesse tempo, agora reta final, você percebeu que nós estamos vindo aqui todos os dias com camisas diferentes, né? Ontem, terça-feira, eu estive também com outras. Hoje, eu e o Thiago viemos com a mesma camiseta. Então, o vestuário Canção Nova é amplo. Acesse agora loja.cançãonova.com e veja qual os vestuários que você gostaria de adquirir, de presentear, e é uma forma de você ajudar concretamente. Ontem foi o Thiago Tomé que deu a dica, hoje ficou na minha responsabilidade falar desse livro, que são as meditações para a quaresma de Santo Afonso Maria Ligório. Então, Santo Afonso Maria Ligório, assim como também São Tomás de Aquino, são os dois santos que fizeram meditações para a quaresma e que nos ajudam a mergulhar profundamente num retiro quaresmal em preparação para a Semana Santa. Então, você é convidado a adquirir também esse material precioso que a Canção Nova está colocando à vossa disposição. A Canção Nova, graças a Deus, começou uma série de parcerias com livros, com autores renomados, com santos, e é algo maravilhoso que nós podemos e devemos cada vez mais ter em nossas casas.
é um tesouro da igreja. Isto aqui é um tesouro da igreja. Então, já vamos falar agora porque você vai esperar chegar e se preparar para viver bem a quaresma. Então, adquire agora, loja.cançãonova.com. Amando a Jesus Cristo. Tá bom? Amando a Jesus Cristo. Aí, nossa dica de hoje para começar já o Sorrindo para a Vida, lembrando isso, com certeza. Que bom que o Sapo sempre nos motiva, o Emanuel também já começou muito bem falando sobre a campanha do Projeto Dai-me Almas. A gente precisa aí de você, tá bom? Nesses últimos dias, hoje é dia 27, lembrando que o pessoal da loja Canção Nova aí, quem entrar, o frete grátis é só até hoje, tá bom? O pessoal do Sul e do Sudeste, aqui até R$ 79,90 e para todo o Brasil, as demais regiões, R$ 129,90 o frete grátis, tá bom? Então, já que você também quer ajudar a Canção Nova e quer se vestir bem, quer ler uma literatura cristã, uma literatura de Deus, nós temos aí à sua disposição. Obrigado, nosso diretor aí, o Rafael, já pediu para colocar aí na tela esse espaço aí da loja Canção Nova, para que você tenha acesso também e busque aquele material que vai alimentar a sua fé e que vai te fazer se revestir de Deus, revelar aquilo que você acredita. Nós estamos aqui assim porque nós cremos que essa alegria que vem de Deus é a que nos motiva, é a que nos levanta, é a que nos ergue para esse novo dia, esse dia na presença de Deus. Amém. A Val já está ali. Val quer falar também, né? E ela viu a do Emanuel ontem e já veio com a dela hoje, né? Exatamente. Espero que o mesmo tenha acontecido com você. A gente falou tanto dessa camiseta ontem, né? Não disse que seria fácil, mas disse que valeria a pena. Deus falando para Dom Bosco, né? O próprio Jesus dizendo para ele, que Jesus diz para nós também. E aí, claro, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas a camiseta, ela até foi pano de fundo para a pregação do padre ontem, ele dizendo que a gente tem que pagar o preço, né? Daquilo que Deus nos inspira, daquilo que Deus nos pede. Então é isso, não é fácil. O povo foi até fiel assim, né? Teve bastante gente colocando, né? Hashtag, né? Eu pago o preço pela Eu pago o preço da visão, hashtag, isso mesmo. Então, por essa Vai motivação... surgir outra hoje, no meio da pregação, ainda não sei. No meio hoje, no final eu falo. Qual será que vem hoje, hein? Mas olha só, tá disponível para você no nosso site, loja.cançãonova.com. Aproveite o frete grátis. Aí, inclusive, eu só reforço a dica do Emanuel, porque essas oportunidades de frete grátis a partir de um determinado valor favorece até de você adquirir os produtos que você pensa assim, vou deixar o livro da quaresma para quando chegar a quaresma. Primeiro, quando chegar a quaresma, pode ser que não tenha, porque apesar desse livro ser maravilhoso e não servir apenas para esse retiro quaresmal, mas existe uma cota na aquisição dos livros, né? Então já fica aí a dica para você já incluir também nas suas aquisições. Então é o dia de hoje que nós temos, corre lá no site loja.cançãonova.com. O padre disse que tivesse clésima amarelo, ele usaria, mas eu inclusive dou a dica para os evangelizadores porta a porta. No site eu nunca percebi, apesar de vasculhar bastante ali o nosso site, mas no nosso catálogo nós temos clésima, sabia, padre? Não. Tem camisa de clésima no site. Vocês pensam assim, é só camiseta, mas toda a bancada aqui, ó, tem vestuário para você, inclusive agora eu para tô me os sentindo sacerdotes. representado. Então você que é evangelizador porta a porta, dê uma conferida, porque nós temos lá algumas páginas de material litúrgico que também contemplam os sacerdotes, onde tem casula, onde tem camisas de clésima, então já fica a dica para você presentear o sacerdote aí da tua paróquia, um sacerdote amigo, um seminarista que gosta também de usar, então fica aí a dica para você, loja.cançãonova.com e essa... Se você achar amarelo, você fala para mandar para fora dela. Se tiver amarela, vocês mandem, minha gente. Mas olha só, fica aí a dica, porque para você, evangelizador porta a porta, também tem um valor que é de R$ 399,90, que também é para o dia de hoje. Então aproveite que se você tem materiais já nesse valor, faça o pedido hoje, porque aí a gente envia gratuitamente para você. Então fica essa dica para você, evangelizador porta a porta. E aí, quem está aqui, ó, e quer mais dicas de camiseta, dê uma olhada na família da Ana Guerra. Ela mandou aqui, ela falou assim, Val, olha a nossa família, eles escolheram o vestuário da Medalha das Duas Cruzes na cor preta. Ana, tua família é linda, teu esposo, teus filhos, recebam aí o nosso carinho, o nosso abraço, tá bom? Para vocês. E obrigada por enviar pra gente esse registro aí da família reunida. Mas tem gente, sabe, que tá combinando com você também. Família dizendo assim, Val, dá uma olhada nessa fofurice
fofurice foi a Evilene. Ela diz assim, Val, eu mando a foto do meu sobrinho, o Pedro Henrique. Olha só o Pedro Henrique. Ele tá com o body do nome de Jesus na cor vermelha. Ah, que coisa mais linda. Não é, gente? É uma fofurice. Aquelas pernocas que a gente ama ver, assim, a criança fofinha, cheia de saúde. Um beijo para todos, Deus abençoe. E fica aí o registro também dos Sócios Kids. Olha só, a mamãe Rose, ela diz, Val, sou sócia evangelizadora e os meus filhos, a Ana Lívia e o Ryanderson, também se tornaram Sócios Kids. Ela colocou os sócios do cartão de crédito, que maravilha, assim não tem chance de esquecer, né? Fica aí a dica. Então as crianças também estão combinando com o sapo, camiseta do nome de Jesus na cor vermelha, mas estão com as revistinhas ali, ó. Mostra de novo, por gentileza, diretor, só para pegar ali as revistinhas, que as crianças tenham a oportunidade de também viver esta evangelização. Beijo para eles, Deus abençoe. A bancada tá cheia, ali do ladinho do sapo também, porque a generosidade não para. Então eu quero agradecer algumas pessoas que foram enviando para nós as doações. Ali naquela caixa tem várias roupas infantis, dá um take pra gente ali, porque vocês vão perceber, foi a dona Maria José, de Aleluia, ela é de Salvador, mandou uma caixa de roupas e uma caixa de brinquedos para também ajudar na missão de evangelizar. Muitíssimo obrigada, esse aqui é um dos brinquedinhos que ela mandou também, tem bonecas, tem carrinho, tem outras coisas. Eu quero agradecer também aqui, com todo carinho, a Rosana Maciel. Ela deixou assim, eu acompanho Sorrindo para a Vida já há 3 anos e sou sócia. A Rosana, minha gente, ela mandou para nós doação em ouro, são anéis e uma correntinha, tá aqui na minha mão, Celso, olha. E além disso, ela mandou também esse artesanato, tá lindo, com a face do Sagrado Coração de Jesus. Ó, estou mostrando para vocês os anéis, né? E agora eu mostro aqui também nessa câmera. Olha que lindo, o trabalho dela de artesanato vai contribuir com a evangelização da Canção Nova. Que lindo. Muito obrigada. Ela é lá do Rio Grande do Sul, Thiago, para dizer que a Canção Nova chega em todos os lugares do Brasil. Tem pano de prato também. Atenção quem fica na expectativa, né? Quem enviou para nós foi a Celina. Digo expectativa porque sempre tem alguém no Instagram perguntando se onde é que eu encontro esses panos de prato. A Celina, ela enviou para nós. Ela é de São Pedro Damião, Minas Gerais, e mandou pra gente aqueles panos de prato que vocês estão vendo ali na bancada. E tem um aqui na minha mão, eu mostro pra vocês. Trabalho lindo de pintura, com os biquinhos aqui, ó, bordados. Muito, muito obrigada pela tua generosidade. Vai ajudar, sim, a Canção Nova na missão de evangelizar. Deus lhe pague. Olha que bonito que ficou na tela, gente. Vocês são demais, viu? Verdadeiros artistas espalhados pelo Brasil inteiro que compartilham conosco a obra de arte. Quero registrar aqui também as pessoas que estão ajudando o projeto Dai-me Almas, como a Tereza Rossani. Ela é de Saudades do Iguaçu, lá no Paraná, ó, conterrânea do padre, enviou a cartinha dela, deixou também aqui a doação, pedido de oração, a partilha, no valor de R$20, muitíssimo obrigada. Tem generoso, esse chegou agora, essa multidão que o Emanuel falou, já está também aqui deixando registros do carinho pela Canção Nova. Esse aqui, ó, ela estava chegando e eu também, eu pedi para ela, falei assim, escreve aí o bilhetinho que eu preciso subir para o estúdio, mas ela deixou aqui. E ela diz, me chamo Janes, estou com a caravana para o ENF, com 38 pessoas. Somos da Diocese de Tubarão, Santa Catarina. Ela diz, meu esposo Silvio é fã do Sorrindo para a Vida, assim também como a minha irmã Inês. Manda um abraço para as cidades de Tubarão e Gravatal. Eu não sabia que existia essa cidade, Gravatal. Ela diz que onde eu moro. E ela deixou aqui para nós também esse generoso. Muito obrigada pela caridade, pela generosidade em ajudar a Canção Nova na missão de evangelizar. Por fim, gente, eu vou contar um testemunho, vou mostrar a foto desse casal. Eles mandaram um kit completo. Eu digo eles porque são um casal, né? Mas a iniciativa foi dela, da esposa. Eu vou ler o testemunho. Olha que casal bonito. Aqui pertinho de mim, eu mostro, vou pegar
ela mandou as alianças e eu já explico. Que quando eu bati o olho, eu falei, nossa, ela mandou vestido de noiva, mandou o buquê, mandou cestinha, é o kit completo. E quando eu vi tudo, eu falei, e a aliança também? Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Na maletinha, ó, segurança das alianças é o kit mesmo. Vieram 2 caixas grandes com tudo e ela na caixa também deixou esse testemunho maravilhoso como um pergaminho. Ela diz, meu nome é Maria Luísa Lima. O nome do meu esposo é Gilmar Ferreira Lima. Somos de Águas Lindas de Goiás, cidade em torno do Distrito Federal. Valdênia, gostaria de dar o meu testemunho. Em 94 eu conheci o Gilmar e rapidamente começamos a namorar. Foi amor à primeira vista. O tempo foi passando, após 3 anos de namoro fiquei grávida. Tive o meu primeiro filho, Emanuel. Então decidimos morar juntos. Porém no ano seguinte fiquei grávida de novo, tive um outro menino, Guilherme. Sempre tinha vontade de me casar na igreja, mas o Gilmar já era casado. Então estava muito difícil. Mas sempre assistimos a Canção Nova. E ouvi o professor Felipe Aquino falar sobre nulidade matrimonial. A partir daí fui pesquisar como funcionava. E lá encontrei tudo que precisava para dar início ao processo. Em agosto de 2012, falei para o meu esposo, vamos até a Cúria dar entrada no seu processo. Mesmo sem acreditar que podia dar certo, ele aceitou. A partir daí, começamos a preparar a documentação que foi solicitada. Foram 6 longos anos de espera. Todos os dias eu esperava o telefone tocar, mas não tocava. Quando completou exatamente 6 anos, em agosto de 2018, recebemos uma ligação pedindo para ele ir até a Cúria. E eu fui com ele, com a expectativa de que iria dar certo. Quando chegamos lá, a secretária entrou com a documentação para ler e eu fiquei na recepção rezando, pois tinha fé que iria dar certo. Quando ele saiu da sala, perguntei, e aí, deu certo? E ele disse sim. E eu vim para casa muito feliz para cuidar do nosso casamento. Fomos até a paróquia, demos entrada na documentação para o casamento, que ficou marcado para 20 de julho de 2019, o dia no qual realizamos o grande sonho, nos casar na igreja. O que tenho a dizer é que tudo é no tempo de Deus. Basta ter fé e acreditar. Valdênia, quero deixar aqui minhas alianças do nosso casamento no civil e o vestido de noiva e todos os acessórios que usei no casamento da igreja, como uma singela forma de agradecimento a essa obra magnífica que me deu ciência da possibilidade da nulidade e que traz tanto conhecimento e bênçãos a tantas famílias. Que Deus abençoe e proteja toda a Canção Nova sempre e mais. Amém. E aqui ela deixou a assinatura dela. Ela fez, gente, o testemunho dela como um testamento, né? Um pergaminho aqui, veio em forma de pergaminho mesmo. Agradeço a ela. E eu louvo a Deus pela Canção Nova, porque eu também, tanta coisa que eu não sabia da igreja, das coisas de Deus, e eu aprendi a partir da Canção Nova. Toda a programação nos coloca na presença de Deus e faz Deus agir. Então, muito obrigada a você, sócio, que faz a Canção Nova chegar a tantos lares, e esse casamento também é fruto da sua doação. Então, hoje, o que o Tiago falou, o que todos os meus irmãos falaram é verdade. A Canção Nova precisa de você. Talvez tenha outras Maria Luísa, outros Gilmar, que precisam ouvir algo de Deus para que a vida inteira seja transformada. E você é canal para que essas pessoas façam essa experiência. Então, hoje, a gente conta com a sua ajuda. Vamos lá. Posso fazer 2 indicações depois de tanta partilha bonita? Por favor, padre. Eu tenho recebido o pedido, né, de oração de muitas mulheres aí lutando com seus maridos e vivendo batalhas. Então, eu quero indicar um produto de evangelização que eu acho que pode ajudar você, mulher, também. O produto, já digo, foi escrito para os homens, que é o livro Curar e Restaurar o Masculino. Mas ali, para você, mulher, vai ser muito salutar também. O último livro que eu escrevi, porque ele vai te ajudar a entender um pouco mais esse bicho chamado homem. O nosso universo tem um pouco de psicologia masculina, tem um pouco de teologia bíblica, né, acerca do ser humano, do chamado divino para o homem. Então vai ser legal para você que é um homem, claro, e para você, mulher, também entender o seu filho, seu marido, poder ajudar mais. loja.cançãonova.com, Curar e Restaurar o Masculino, meu último livro. E a segunda indicação, eu
Tem uma canção muito bonita que eu lancei com a Amanda Carvalho, que é do Amor e Adoração, chamada Sonho de Deus. Tá bem legal, quero convidar você a conhecer. Tá lá no meu canal youtube.com/Padre Adriano Zandoná, uma canção bem vocacional, bem forte, com certeza Deus vai falar ao seu coração. Corre lá então, escuta também, compartilha a canção Sonho de Deus. Inclusive, na verdade, não só a canção Sonho de Deus, mas o padre lançou um projeto. DVD, isso mesmo. Bem isso bonito, mesmo. né? Gravado lá no Teatro Municipal de São Paulo. Então, A primeira canção veio com o Frei Gilson, Foi né? com o Frei Gilson, justamente. Tem duas participações, uma é o Frei e outra é a Amanda, né? Deu trabalho para o editor colocar eu e a Amanda, porque a diferença de tamanho é grande. Mas ficou muito bonito o clipe, graças a Deus, a canção também. E está sendo lançado gradativamente, né? São 12 canções. Eu acho que essa foi a sétima justamente, então nós estamos lançando assim, porque hoje em dia já não tem mais o produto físico, né, Thiago? Então é na internet, nós estamos fazendo esse movimento, mas eu acredito que até o meio para o final de fevereiro, todas as 12 canções vão estar aí disponíveis para você nas plataformas digitais e também lá no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Então, aproveita, vale a pena não só rezar com essa canção, Sonho de Deus, mas com todas as outras também, que o Padre Adriano nos abençoa aí com essas inspirações e com essas canções. Padre, partilha a palavra para a gente, só para o pessoal já separar enquanto a gente vai cantar. Essa pregação eu já quero dizer para você, vai ser bem provocativa, vai mexer com você e comigo também. Mateus, capítulo 21, versículo 43. Essa é a palavra que o padre vai usar, a palavra central aqui, né? Que vai aparecer aí para você. Mas também eu vou usar como paralelo, não precisa abrir, só para você saber, João 15:2, mas a palavra é Mateus 21, 43. Mateus 21, 43, já está separado aqui. E a gente já então começa a partilha da palavra. Enquanto você separa aí na sua Bíblia, a gente vai para a frase do dia e depois a gente canta com Sapo, o Maestro Sapo e com Emmanuel. A frase de hoje é de São João da Cruz e ele nos diz o seguinte: por causa de prazeres passageiros, sofrem-se grandes tormentos eternos. Por causa de prazeres passageiros, sofrem-se grandes tormentos eternos. São João da Cruz. Nossa. Bem típico de São João da Cruz. Não dá vontade nem de pregar depois de uma frase dessa. Ele sempre vem pesado. Forte. Exatamente, ele sempre vem forte. Mas que a gente reflita a partir dessa frase de hoje e que a gente possa cantar também, nos preparando para a partilha, para a palavra, para aquilo que Deus quer começar a realizar em nosso meio, em nosso coração. Lembrando que a canção, ela faz parte de tudo isso, né? Às vezes a gente pensa, não vai começar quando começar a partilha, quando começar na palavra. Não, a canção já abre. Ela é sempre essa flecha que vai abrindo aí esses caminhos para que a gente possa, com o coração aberto, com o coração disponível, ouvir a Deus, receber essa boa semente que vem, né, mano? E como a música ela é importante, antes de cantar mesmo, eu quero até fazer um convite. O primeiro evento que a Canção Nova vai sediar em fevereiro será o acampamento para músicos. Nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, nós estaremos juntos aqui na Canção Nova para mais um acampamento para músicos com o tema Erguei-vos. Então, você é convidado a estar conosco, você que ama a canção, você que é músico na sua paróquia. Esse programa é para estar conosco no primeiro final de semana de fevereiro, no acampamento para músicos aqui na Canção Nova. Quero clamar, através dessa canção, que o sangue de Jesus venha nos purificar e nos santificar e nos livrar de todo o mal nesta hora. Sangue de Jesus, jorrado lá na cruz, caia sobre todo o meu ser. Vem inebriar-me, curar e libertar-me. Recai em mim com teu poder. O sangue do Cordeiro que jorrou do corpo e do coração, que lava as minhas vestes, me dá salvação. O teu sangue tem poder, chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Declare: chagas abertas, coração ferido.
O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Do início, sangue de Jesus jorrado na cruz. Sangue de Jesus jorrado lá na cruz. Para tua casa, caia sobre todo o meu ser, sobre a minha casa. Vem inebriar-me, curar e libertar-me. Recai em mim com teu poder. O sangue do Cordeiro que jorrou do corpo e do coração, que lava as minhas vestes, me dá salvação. O teu sangue tem poder. Chagas abertas, chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é convidado então a tomar a sua palavra, a palavra de Deus, né, a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 21, versículo 43. É claro, entenda bem, que esse versículo, ele está dentro de um contexto, né, daquilo que a gente chama no estudo da Bíblia de perícope, uma parte específica do capítulo, que é a parábola dos vinhateiros assassinos, né, dos administradores, agricultores ali assassinos, que arrendaram a vinha, né, do patrão, não produziram frutos, e quando o patrão enviou seus empregados para receber a renda, normal quando você arrenda um terreno, né, eles espancaram esses empregados do patrão. Depois o patrão enviou seu próprio filho, eles espancaram, jogaram para fora da vinha, mataram esse filho. E essa metáfora, essa parábola, melhor dizendo, ela era justamente uma metáfora que descrevia o povo de Israel, os líderes religiosos da época, né? Que eles receberam a vinha de Deus, que na Bíblia também pode ser chamada de povo de Deus, né? Povo. Não levaram esse povo para a salvação, não entraram na salvação e não deixaram essas pessoas entrarem. Então, dessa parábola, o padre extraiu esse versículo no qual Jesus afirmou, versículo 43. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. O reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Então, leio essa passagem e quero ler o paralelo, que você não precisa abrir a Bíblia, é só para você acompanhar, que é João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele o corta. Ele, Jesus estava falando do Pai, né? Todo ramo que não dá fruto, ele o corta. Essa parábola, essa é o texto no qual Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos, sem ele nós nada podemos fazer. Mas veja bem, Jesus está dizendo, aquele que não produzir fruto, o meu Pai, que é o agricultor, vai cortar e jogar fora. Forte, né? E aqui, nesse versículo que nós lemos primeiro, o reino de Deus será tirado de vós e entregue a um povo que produza frutos. Por quê? Jesus estava descrevendo ali que o povo de Israel não estava produzindo fruto, sabe? E veja bem, é sobre isso que eu quero discorrer nessa manhã, filha. Deus quer que eu e você produzamos frutos. Você sabia que o sentido da nossa vida é produzir frutos? A sua vida hoje, a minha vida, tem produzido frutos? Veja bem, eu vou explicar ao longo da nossa reflexão, né? Em que consistem esses frutos. O padre vai explicar, mas olhando já de relance, no primeiro olhar, a sua vida produz fruto? A sua vida impacta positivamente a vida dos outros? A sua vida hoje
Tem sido alimento para a fé, a esperança, o amor nas almas, nos corações dos outros? Fica essa pergunta. Eu vou voltar a essa pergunta depois. Mas eu gosto muito dessa palavra, ser alimento. Você sabe que muitos dos mártires, em especial São Policarpo, lá no começo do cristianismo, quando disseram para ele, você vai negar o cristianismo na época da perseguição, né? Ou não? Nós vamos te jogar para ser alimento das feras. Naquela época, né, era muito comum os cristãos serem jogados, por exemplo, no Coliseu, em outras arenas, como alimento para as feras, e o povo ficava assistindo. Era a diversão do povo, muito pacífico naquela época, né? E ele que era bispo, né, São Policarpo disse, olha, eu quero ser triturado como trigo, que se torna pão, né, e depois se torna Eucaristia, e alimenta a fé do povo, da mesma forma, eu vou ser triturado como trigo e vou me tornar alimento para a fé de muitos através do meu testemunho, mesmo morrendo aqui injustamente como mártir. Olha a consciência desses primeiros cristãos, né? O sentido da nossa vida é produzir fruto, nos tornando alimento. Hoje não mais sendo devorado pelas feras, graças a Deus, mas existem outras formas de martírio, né? Existe o martírio cruento, o martírio de sangue, mas o martírio branco, né? Que é o martírio de amor de cada dia, no qual você vai dando a sua vida pelos outros, no qual você vai se consumindo por amor, sabe? Saiba que Deus quer que nós produzamos frutos. Deus se alegra quando a minha vida e a sua vida gera frutos. Deus nos criou para que nós produzamos frutos, porque veja bem, a nossa vida existe para isso. E é importante, filho, filha, compreender a vida, entenda bem, como um empréstimo de Deus. Nós somos administradores da vida, a vida não é nossa. Se você tiver uma doença terminal e você dizer para você mesmo assim, ó, tumor, sai daqui agora, eu não quero, acabou essa brincadeira, vai resolver? Não, a vida não é sua. Quando chega o final da sua vida, da minha, a gente parte desse mundo. Deus nos deu a nossa vida para que nós administrássemos, né? E a mesma lógica da parábola dos talentos. Administrássemos devolvendo para o patrão com juros aquilo que é dele. A sua vida, a minha vida precisa frutificar. E como a gente produz fruto? A gente produz fruto com o nosso testemunho, fazendo da nossa vida uma mensagem. A nossa vida precisa ser a nossa mensagem, sabe? Quando as pessoas olham para a sua, para a minha, para a nossa vida, qual mensagem elas ouvem? Eu me pergunto, qual mensagem as pessoas ouvem, veem, leem quando elas olham para a minha vida? Quando elas me veem em outros ambientes, na academia, no mercado, no aeroporto, qual mensagem? A gente produz fruto com o nosso testemunho, a gente produz fruto com a evangelização direta, tá? Que é importante, falando de Jesus, testemunhando o que o Senhor já fez na nossa vida. A gente produz fruto também com o desenvolvimento das virtudes, se tornando alguém mais virtuoso, com a vontade menos fraca, mais resiliente. A gente produz fruto também crescendo no conhecimento de Deus, através da intelectualidade, do conhecimento de Deus, porque quanto mais você conhece Deus, você lê, você tem propriedade para ensinar as pessoas, para dar razões à sua fé, como dizia São Pedro na sua carta. A gente produz fruto também, sobretudo, de santidade, nos santificando, né? A santidade é o grande fruto que Deus espera de nós. E a gente produz fruto crescendo no amor. O amor é o maior fruto que Deus quer que eu e você produzamos. O amor é o maior legado que Deus quer que eu e você deixemos. Rastros de amor. Por onde quer que nós passemos, Deus quer que nós deixemos rastro de amor. Rastros de amor. E a gente produz fruto também, veja bem, com o nosso trabalho. Como o trabalho é importante. Como o trabalho... Você sabia que, biblicamente, sobretudo na lógica do livro dos Provérbios, uma vida que não produz fruto é uma vida amaldiçoada. Uma vida que não tem um trabalho que transforma a realidade para o bem é uma vida amaldiçoada, biblicamente falando. Não produzir frutos é estar sob uma maldição. Olha que forte. Nós percebemos isso aqui nessa própria passagem, né? João 15:2. Quem não produz fruto vai ser cortado e jogado fora. Não sou eu que estou dizendo. Eu queria muito bem falar uma palavra aqui politicamente correta, doce, mas nem sempre a Bíblia é assim, né?
Às vezes ela nos dá um chacoalhão para a gente acordar e perceber que a gente precisa mirar a nossa vida num rumo ao qual Deus nos chama, né? E veja bem, como eu disse, uma vida que não produz fruto é uma vida amaldiçoada, é uma vida que anda para trás. E tem muita gente que infelizmente passa a vida inteira se apoiando em justificativas, em desculpas. Olha, já que eu não recebi o amor da minha mãe mesmo, do meu pai, então eu não vou amar ninguém, eu só vou pensar em mim mesmo, eu não vou fazer a minha vida nem a vida de ninguém melhor. Já que eu fui traído mesmo, padre, agora que se exploda. Já que eu não tenho as condições que eu gostaria, eu não ganho tanto que eu gostaria, a minha vida, eu vou ficar de qualquer jeito, eu não tenho que produzir fruto, eu posso me estagnar, eu posso estacionar, sabe? Não existe justificativa que nós possamos dar diante de Deus para isso, filho, filha. Quando nós passarmos dessa vida, Ele vai pedir os frutos da nossa história. E não vai colar justificativa, não vai acabar em pizza no dia que nós passarmos dessa vida para o Pai. Não nos tornemos reféns de desculpas, né? Já que eu não fui amado, já que eu não casei, já que eu não estou feliz no sacerdócio, já que eu não estou feliz no meu casamento, então eu não vou produzir fruto, pelo contrário, eu vou, ao invés de produzir alimento positivo, eu vou produzir alimento negativo, eu vou me tornar uma pessoa amarga, eu vou me entregar ao pecado, à impureza. Não, não. Deus quer que nós produzamos frutos de santidade. E quem age assim com essas desculpas, sabe, está saindo da lógica de Deus, está saindo da bênção de Deus. Porque Deus nos colocou nesse mundo para que nós produzamos algo útil para o mundo, algo útil. A sua vida hoje, a minha vida, filho, filha, ela tem produzido um legado. Qual é o seu legado? Como diziam os filósofos gregos, qual é a tua obra? A minha obra. Cortella reflete muito sobre isso também, tem um livro chamado com esse título, né? Qual é a minha obra? A minha vida hoje produz fruto? Olha, mais uma vez eu digo, produzir fruto tem a ver com se tornar alimento. Você alimenta a sua família? Claro, eu não moro com os meus pais, né? Há muito tempo, mas mesmo assim o meu sacerdócio daqui da Canção Nova precisa ser alimento para a fé dos meus pais. Precisa ser alimento para a fé das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos aqui também, né? Meu sacerdócio precisa gerar um movimento. Eu gosto tanto dessa palavra, movimento, né? Porque uma das possíveis traduções para a ação do Espírito Santo na Bíblia é o dínamos, dinamoi no grego, né? É o movimento interno que gera vida, né? O Espírito Santo é dínamos, é força, é movimento que gera vida por onde passa. Produzir fruto significa gerar um movimento na vida dos outros. Na própria vida, porque Deus quer, óbvio, que nós façamos os nossos talentos crescerem, que você pregue cada vez melhor, que você toque cada vez melhor, que você cante cada vez melhor, que você seja um profissional cada vez melhor. Tem a ver com isso também, né? O produzir fruto. Mas tem a ver com gerar movimento. Eu gosto muito da metáfora de... Fazia muito isso quando eu era gurizão, quando eu era criança. Você está na beira de um lago, né? De um riozinho, você pega uma pedra bem pequena, joga assim sobre o lago, você já fez essa experiência? E vai gerando aquela ondinha, né? Vai reverberando. A pedra logo, ela já afunda ali, mas vai gerando uma onda, outra onda, outra onda, outra onda, né? A primeira onda, de onde bateu a pedra, é mais forte, né? Mas depois a onda vai enfraquecendo, enfraquecendo e muitas vezes chega até a margem, né? É isso que é produzir fruto, usando a metáfora. A sua vida precisa ser uma pedrada na vida de quem está perto de você. Quem está perto vai receber uma onda maior, mas quem está longe vai receber o reverberar. Teu marido precisa ser o mais impactado com a mensagem da sua vida, com a sua fidelidade, com as suas virtudes, com a sua oração. Mas a sua secretária que trabalha na sua casa, que não está ali com você, tão junto como seu marido está, precisa ser impactada. O filho dela também precisa receber um pouquinho dessa onda, sabe? É esse movimento, a gente gera fruto quando a nossa vida gera movimento na vida dos outros. O movimento da graça de Deus, o movimento do amor, o movimento da esperança. E mais uma vez eu digo, gente, não sejamos cristãos, mais uma vez não, digo pela primeira vez, desenvolvendo novamente a ideia. Não sejamos cristãos agente secreto. Tem gente para a qual parece que falar de Deus é um tabu, né? Quer que os outros adivinhem que ele é cristão, que ela é cristão? Não, não. Tem lugar a evangelização direta. Precisamos fazer uma evangelização direta.
sabe? Claro, não vamos nos tornar chatos de galocha, né? Mas a palavra de Deus diz, evangeliza oportuna e inoportunamente. Fale de Jesus. Fale. É que eu sorrio. Tudo bem, o sorriso é bonito. É que tem um quadro de Nossa Senhora. Tudo bem, é bonito. Mas tem horas que você tem que anunciar o querigma. Sem desculpa. Falar do amor de Deus, falar da salvação em Jesus, falar do senhorio de Cristo. Falar também, sabe, do pecado, né? Hoje em dia as pessoas só querem um discurso agradável, politicamente correto. É desagradável, vou ser honesto, para nós evangelizadores, seria muito mais fácil só falar de coisa bonita. Mas eu preciso produzir fruto também denunciando o que precisa ser denunciado. A nossa vida precisa gerar esse movimento, precisa reverberar. Isso é produzir fruto. E também, outra coisa, você sabia que nós fomos feitos para produzir frutos? E quando você produz frutos, você se torna feliz. Quanto mais fruto a sua vida gera, mais feliz você é. Por exemplo, segundo o livro de Provérbios, a punição da preguiça e da inação, em primeiro lugar, antes até de falar disso, em Provérbios, a preguiça, a inação, não é um pecado de omissão, mas é um pecado de ação. Para o Provérbios, não fazer nada é fazer o mal ativamente. O não fazer já é fazer. Por exemplo, não precisa você limpar a casa todo dia. Aliás, não precisa você comprar móveis novos e ficar fazendo um monte de coisa na sua casa. É só você ficar parado, sem fazer o que você precisa fazer, sem colocar o lixo, sem sempre limpar. Que daqui a uns dias você vai achar cueca na geladeira, né? Sujeira para todo lado. O não fazer é um fazer e o fazer é o mal, segundo a Bíblia. Então, quando você não produz fruto, quando você vai ficando parado em você mesmo, centrado, preocupando-se só consigo e sem perceber o que Deus já te deu. Porque, veja bem, Deus só dá mais quando você desenvolve o máximo tudo que Ele já te deu. Não adianta você pedir mais se você não está usando os recursos que Ele já te deu. É como com um carro. Hoje em dia é diferente, né, o sistema dos carros automáticos, mas quando eu aprendi a dirigir, meu pai tinha uma Brasília, para os mais novos que não sabem o que é Brasília, pode pesquisar na internet que vai aparecer aí, tá? Uma Brasília azul, chamada Trovão Azul. Já teve uma, Sapo? Já. Brasiliana, não era boa. E eu lembro que o meu pai me ensinando a dirigir, às vezes eu engatava a primeira no carro, nem acelerava, já puxava a segunda, aí o carro ficava, ele falava, meio morrendo, né? Ele falava, filho, desenvolve tudo que a primeira marcha pode dar, só depois você coloca a segunda. Desenvolve tudo que a segunda marcha pode dar. Antigamente era manual, hoje os carros são automáticos. Né? Mas mesmo no automático, ele tem um mecanismo ali que faz sentido, né? Que desenvolve as marchas. Né? Quando eu aprendi a dirigir caminhão com 12 anos, meu pai é caminhoneiro, né? Na família de caminhoneiro é muito comum isso, e o caminhãozão às vezes carregado, meu pai também falava a mesma coisa. Você colocou a primeira, acelera tudo que você precisa acelerar. Nem de mais e nem de menos, porque demais também começa a forçar, né? Corre o risco de quebrar a coroa ali de que encaixa a engrenagem do câmbio, né? Dentro do bloco do câmbio. Então, dá tudo que a primeira pode dar. Dá tudo que a segunda pode dar. Tudo que a terceira pode dar. E depois você coloca a quarta e depois a quinta. Não vai querer sair em quinta que não dá certo. Ou seja, esse é um princípio bíblico. Enquanto você não desenvolve ao máximo os talentos que Deus te deu, Ele não vai te dar mais, Ele não vai te confiar mais. Por exemplo, vamos supor que o Tiago e o Emanuel, que são cantores, músicos excelentes, estivessem lá no grupo de oração deles antes de vir para a Canção Nova, ou eram mais jovens cantando, e eles pedissem, Senhor, eu gostaria de evangelizar mais, eu gostaria de pregar, aliás, anunciar com a sua palavra através da música em lugares com mais pessoas, mais festivais cristãos, o que é muito válido, muito bonito, né? Uma sede de querer evangelizar, alcançar mais pessoas. Mas no grupo de oração eles negligenciassem, no grupo deles lá, da paróquia, da pastoral, fizessem de qualquer jeito. Muito possivelmente Deus não ia permitir isso, sabe? Mas o dia que eles dessem o máximo lá no grupinho deles, na missa que é talvez umas 5 velhinhas ali, né? Às vezes 15 velhinhas, às vezes 10, eles cantando fiéis ali no grupo, com 10 velhinhas, na missa com 5, sendo fiéis no cronograma ali da paróquia, da pastoral. Aí sim, vendo o esforço, né? Deus confiaria mais. É bíblico. Se é fiel no pouco, eu dou mais. Deus falou. É bíblico isso. Então, é preciso produzir fruto com as condições que você tem. Padre, mas olha, eu queria tanto ser um pregador, mas eu não tenho sorrindo para a vida para pregar.
pregue no seu grupo, pregue na rua. Eu lembro que uma das primeiras pregações que eu fiz foi num asilo, né, lá no Paraná, e 93% da audiência era surda. Bem velhinhos, né? Tá, mas gostaram, eu vi que eles interagiam, né? Uns assim só levantavam o olhinho, alguns bem velhinhos, né? Mas eu me recordo, preparando essa pregação, eu lembrei disso, né? Foi ali que eu preguei, as primeiras pregações. Eu lembro que eu ia naquele asilo, fazia as pregações, e eles gostavam, só de eu estar ali, né? Muitos deles sozinhos, já não tinham mais família. Às vezes, ali, nem tanto talvez a minha palavra, porque eles não ouviam, mas a minha presença, né? Mas eu fui fiel ali. E Deus foi me confiando mais. E eu tenho certeza que se nós aqui desenvolvemos ao máximo a primeira marcha, Deus vai nos levar para a segunda. Desenvolve ao máximo a segunda, Deus vai te levar para a terceira. E vai ter uma hora também que você vai estar tão correndo em quinta que não dá mais para voltar para a primeira, tá? Mantenha acelerador aí. Porque se Deus te colocou em movimento, sustenta o fogo. Sustenta o movimento, não é? Como a gente costuma dizer, né? Sustenta o fogo. E como eu estava dizendo, voltando à reflexão, o livro dos Provérbios nos ensina, eu estou trazendo a lógica geral do livro dos Provérbios, porque aqui seriam 5, 6 citações que o padre estudou, né? Nos ensina que a consequência direta da preguiça e do não produzir frutos é a tristeza e a amargura. Você já percebeu que a pessoa que não produz frutos, que é preguiçosa, ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa muito dada à fofoca. Quem menos faz é quem mais critica, presta atenção. Quem menos faz, que tem tempo de sobra para ficar assistindo, né? É quem mais critica, né? Quando você vê alguém cantando, você pode criticar, mas vai fazer. Você vê alguém pregando, você vê alguém dirigindo um caminhão, né? Claro que a gente tem que perceber o que não está legal e sinalizar em alguns momentos, óbvio. Mas quem menos faz fica na amargura, fica na tristeza. A consequência do não produzir fruto é a tristeza. É uma consequência direta, sabe? Quando você não produz fruto, você se torna triste, você se torna amargo, você não consegue ver beleza em nada. É como tem uma obra muito clássica do Goethe, que escreveu no século XIX, chamado Fausto, né? A Tragédia do Fausto. É interessante que nessa obra do Goethe, um dos clássicos da literatura mundial, o Henrique Fausto, ali, que é o personagem principal da obra, ele encontra a certa hora um demônio ali, né? Que era chamado Mefistófeles, que tentava seduzir o Fausto, né? E num momento, o demônio revela ali a sua filosofia de vida para o Fausto. Que ele dizia o seguinte: tudo que existe é ruim e nada do que existe merece viver. Tudo é uma lástima, tudo é um peso. E lendo essa obra, percebendo ali, o que Goethe queria dizer no fundo é que a pessoa, tem um contexto que eu não vou trazer toda a obra que é enorme, né? A pessoa que vai perdendo o sabor de produzir fruto, de transformar a vida, de trabalhar, ela assume essa mesma visão desse diabo ali, do Mefistófeles, né? Tudo que existe é ruim, nada que existe é bom, tudo que existe precisa ser destruído. Vai ficando amargo. E tem esse contexto também da vida inativa, né, no livro, um pouco na obra. Tudo que existe não merece viver. É interessante que um dos atiradores que, há uns anos atrás, lá em Connecticut, matou 26 crianças, um dos jovens lá na escola, uma carnificina, ele deixou escrito no livro, na carta dele, antes dele matar essas crianças, a seguinte frase, tudo que existe, a mesma frase do demônio aqui, do Goethe, né, do Henrique Fausto, tudo que existe é ruim, o ser humano não merece viver, tudo que existe precisa ser destruído. Essa negação da vida, né? Quando você não produz fruto, você entra nesse mesmo marasmo, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo movimento. Você não vê beleza em nada. E aí a pessoa preguiçosa, ela começa a criticar. A pessoa preguiçosa, ela se torna fofoqueira. A pessoa que não produz fruto, ela ataca o fruto do outro. Talvez, filho, filha, o outro não está produzindo o fruto que você esperava. Mas ao invés de ficarmos reparando os frutos que não são bons, produzamos nós os frutos que Deus espera de nós. A nossa vida precisa frutificar. Sobretudo frutos de amor. Sobretudo frutos de trabalho, né? O trabalho é uma maneira de produzir fruto, de impactar positivamente o mundo. Deus, quando colocou Adão ali no paraíso, né? No jardim do Éden, Gênesis 3,15, ele disse, olha, eu te coloco aqui com a missão de cultivar a terra e de guardar isso aqui. Ou seja, não é para você ficar parado comendo as frutas só e apreciando o jardim, não. Eu escrevi isso no meu livro Curar e Restaurar o Masculino, que é um dos princípios da masculinidade bíblica, né? O homem é chamado ao trabalho, mas o ser humano em geral
cultivar e guardar. Se você não produz fruto, a sua vida anda para trás, você se torna um especialista em crítica, amargo, como o Mefistófeles ali, do Fausto, né, do Henrique Fausto. Sabe? E veja bem, há uma alegria no gerar fruto, como eu dizia. O homem, por exemplo, enrolão, que vive nas costas da esposa, que não lava um copo dentro de casa. Um cara desse, no fundo, ele é infeliz. Sabe? Mas agora há uma alegria tão grande. Eu já escrevi 7 livros, por exemplo. Quando você vê o livro terminado, porque dá trabalho, gente. Olha, eu respeito esses meus irmãos que cantam aí, que gravam há tanto tempo, né? O padre está começando aí há pouco tempo. Mas dá trabalho você gravar um CD, um DVD, você compor. Dá trabalho você fazer um livro. Mas é tão gostoso, né? Quando você vê o livro pronto. Faz pouco tempo não, padre. O senhor gravou antes de entrar aqui, que eu sei. Sim. Foi antes da gente. Quando o senhor chegou, eu lembro até hoje. Me pegou. Eu fui cantar na missa das 7 e falando assim, olha, chegou um rapaz aí, ele já gravou CD, inclusive, 2005, foi? Foi, 2002. Mas foi bem simplesinho, assim, um registro de grupo, né? Mas quando o senhor entrou era 2005? 2004. 2004. Aí eu fui cantar na missa das 7 e falei assim, olha, chegou um pré aí, tem CD gravado, você canta direito na missa. Falaram pra mim, eu falei, tá bom. Era tudo mentira. Tá bom, vamos me esforçar. Mentira pra você. Brincadeira, não, eu gravei, mas foi um registrozinho assim, mais amador, né, do grupo de jovens. Mas é para dizer que é ao longo, é bastante tempo, né? Que a gente, claro. como o senhor falou, né? O senhor está começando, mas a gente sempre está começando, na verdade, né? Sempre está começando. A gente está sempre aprendendo. É claro que com o tempo a gente amadurece. Claro. Mas os frutos de hoje vêm de bastante tempo. Claro, é verdade. Que bom, obrigado pela contribuição. Nem eu tinha pensado nisso. Sim. Obrigado, muito bom. Voltando ao assunto, e dentro do assunto, né, que o Thiago trouxe foi muito bom, mas é tão gostoso quando você vê um livro concluído, né? Um CD concluído, né, Thiago? É tão bom quando você vê, nossa, deu trabalho, mas está concluído, é um registro. É tão bom quando você termina de lavar a louça, né? É ruim lavar, mas eu sinto um prazer. Existe um prazer na obra concluída, no trabalho. É horrível você lavar a louça. Lá na casa da minha mãe, a pia foi feita do tamanho dela, a minha coluna, minha mãe é mais baixa, bem mais baixa, né? Mas a hora que eu termino, nossa, me dá uma alegria. Eu lavei a louça. O produzir alguma coisa te faz feliz. A hora que você termina um livro, a hora que você termina um CD, a hora que você dá banho na sua criança, cumpriu a sua missão daquele dia, deu comida, limpou a sua casa, a hora que você conclui o seu TCC, a sua monografia, a hora que você talvez que trabalha nas casas, que é diarista, e conclui o seu trabalho, há uma alegria no realizar. Deus nos fez para realizar, sabe? Para produzir frutos, isso é muito bom, gente. Há uma alegria. Agora, como eu disse, a pessoa que está sempre enrolando, o homem que não ajuda a esposa em casa, olha, isso é muito sério, viu? Sobretudo se você não tem quem trabalhe na sua casa ajudando a sua esposa, uma secretária, você precisa ajudar, você precisa ser parceiro, você precisa ajudar o seu esposo também. Isso tudo, essa enrolação que você acha que você está sendo esperto, ao contrário, filha, isso está gerando tristeza para o seu coração. Porque há uma alegria no fazer, há uma alegria no realizar, sabe? Há uma alegria no sair de si. E quando você vê, na teologia a gente estuda, né, a natureza de Deus, claro, eu não vou entrar nessa coisa complexa, mas definindo tudo, você vê que se você pudesse definir Deus, é claro que a teologia é uma palavra sobre Deus, não é que a gente define o todo de Deus, né? Mas Deus é contínuo movimento, é contínuo doação, um contínuo movimento, uma contínua doação de amor. Deus é movimento, Ele está sempre se doando, Ele está sempre saindo de si. Ele sai de si, gera o Filho, Ele e o Filho saem de si, geram o Espírito sai de si, gera a igreja sai de si, gera a evangelização, gera novos cristãos. Esses novos cristãos saem de si mesmos e geram outros. Deus é movimento. E a vida da gente precisa ser movimento, mas é um movimento de amor. E aqui eu quero dar um relevo maior, para o trabalho. O trabalho é muito importante. Tem um filósofo francês, o Michel Coste, que ele dizia, olha, que o trabalho não é uma punição, mas ela é uma bênção de Deus. Uma bênção. E o catecismo no número 378, eu trouxe até aqui o original, afirma que o trabalho não é, o catecismo da igreja, não é uma penalidade, mas é a colaboração do ser humano com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Catecismo 378, parágrafo número 378. Através do trabalho, a gente colabora com Deus, olha só, a ousadia do que está escrito aqui no catecismo, né? No aperfeiçoamento da criação visível. Trabalhar é ajudar Deus, é colaborar com Deus. Você sabe que a criação não está pronta, as coisas não estão prontas. E Deus criou não pronto
de propósito, para poder contar com seus braços, com as suas mãos, com a sua criatividade, como aquele crucifixo que o Padre Jonas viu e falou, né, para os jovens, que isso é forte para nós na Canção Nova. Estava faltando os braços do Jesus crucificado, caiu, quebrou. E o Padre Jonas teve essa inspiração de falar, né? Jesus pedindo, perguntando, você quer ser os meus braços? Você pode ser os meus braços? Você pode ser as minhas mãos? Você pode ser os meus olhos? Deus conta com você, para que você seja a palavra dele, a boca dele, onde você estiver, os olhos dele, os braços dele, e para que você transforme o mundo com o seu trabalho, aperfeiçoe. E, por exemplo, é preciso, São Francisco de Sales, que a gente celebrou na segunda, falava muito disso na Filoteia, né, na introdução à vida devota, ele falava que é possível ser santo, e é preciso e possível ser santo, cada um no seu estado de vida. Você, advogado, você vai se santificar fazendo bem o seu trabalho. Aí você está colaborando com Deus. Fazendo o seu trabalho com justiça, sem falcatrua, sem mentira, sem prejudicar os pobres, os indefesos. Você, médico, está colaborando com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Você, motorista, você, diarista, você, sacerdote, nem diga, você, pedreiro, você, padeiro, você, motorista de Uber. Trabalhe bem, seja um exemplo no seu trabalho. Por isso que o cristão precisa ser um exemplo no seu trabalho. Precisa ser um exemplo de trabalho, precisa ser um exemplo de disciplina. Porque tem gente, às vezes, olha, que reza em línguas, que é tão fervoroso, que é tão cheio de Deus, mas chega atrasado no trabalho, enrola, não faz nada certo, e todo mundo, né? Vai lá na empresa e já coloca o apelido de irmão, né? Ou o irmão não quer trabalhar. Ou, é assim, porque nas empresas hoje em dia, né, o povo, você começa a se mostrar religioso, o povo te chama de irmão, né? Mas o irmão é enrolado. Não, o irmão precisa ser o exemplar ali. Sabe? Não adianta, como dizia São Francisco de Sales, a mulher casada querer viver como freira, a freira querer viver como mulher casada, o padre querer viver como quem está fora. Não adianta o padre se preocupar só com o salário, com o crescimento de uma empresa. Não, ele foi feito para cuidar das coisas de Deus. Claro que ele administra uma paróquia, mas é diferente a lógica. E ao mesmo tempo não adianta quem é empresário querer viver como um padre. Não é isso que Deus quer. Cada um no seu estado de vida, mas trabalhando. O trabalho é uma bênção, não é uma maldição. Talvez você não goste do seu trabalho hoje. Peça a Deus que abra as portas para um outro emprego, procure um outro emprego, mas não veja o seu trabalho como uma maldição, porque ele é uma bênção. E através dele, veja bem, você está aperfeiçoando a criação visível. Olha que privilégio. Deus quer contar conosco para tornar esse mundo um lugar melhor. Deus quer contar conosco para aperfeiçoar tudo que existe. E concluo mais uma vez dizendo, existe uma alegria no produzir fruto. Quando você produz fruto fazendo os seus talentos crescerem, melhorando na música, como padre, como professor, como, farmacêutico, quando você produz frutos de evangelização direta falando de Jesus, de testemunho, de amor, de paciência, de virtude, de caridade, de esperança, de perseverança, de resiliência, de temperança, tudo isso gera uma alegria no teu coração, porque você não foi feito para inação e para preguiça, você foi feito para transformar o mundo, para contribuir com Deus, você foi feito para embelezar o que existe com o seu trabalho. Por isso, o oposto do produzir fruto é se tornar alguém egoísta e centrado em si, fechado em si. Não. O que Deus te deu não é só para você, para os outros também. Dê o seu melhor, coloque a serviço os seus dons, produza fruto e deixe um legado. Legado de fé, legado de virtudes, legado de amor, legado de espiritualidade, legado de esperança. Deus quer que você produza frutos. E produzindo frutos você é feliz. Sua vida tem sentido porque você foi feito para isso. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor não está nos condenando, nem cobrando excessivamente. Não, o Senhor está nos mostrando o caminho. Obrigado por aqueles que estão me ouvindo, vendo, que já estão produzindo frutos, que bênção, que eles continuem assim. Mas desperta também, Senhor, aqueles que pararam na vida, aqueles que estagnaram, que estacionaram em algum problema, em alguma dificuldade, numa ferida, em algo que não deu certo. Desperta essas pessoas para a ação, esses filhos e filhas para a ação. Desperta essas pessoas para que eles se levantem e façam o melhor com aquilo que eles têm em mãos.
Desperta essas pessoas para que eles produzam frutos. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos libertar da preguiça, da tristeza e da amargura que a preguiça causa, do desânimo que a preguiça causa. Espírito Santo, sempre quando nós não produzimos frutos, nós ficamos como esse fato narrado na obra de Goethe, esse demônio, sempre achando que tudo é ruim, amargos, tristes. Vem nos libertar, Espírito Santo, de toda angústia. Vem nos libertar, Espírito Santo, de toda preguiça, de toda inação, de toda justificativa que não nos deixa crescer, ir para frente, progredir. Vem, Espírito Santo, nos batizar nessa manhã, nos fazer compreender o que ouvimos aqui, curar nossa história. Vem, Espírito de Deus, nos ensina, nos faz enxergar as áreas da nossa vida nas quais a gente precisa produzir mais fruto e não estamos produzindo. Nos faz perceber as áreas nas quais nós estagnamos e precisamos retomar. Talvez existam pessoas que precisam retomar esse curso de costura, retomar a costura, ou fazer crochê para doar depois para os pobres. Pessoas que precisam retomar a leitura, o crescimento intelectual, retomar o crescimento nas virtudes, a vida de oração, retomar as aulas gratuitas de inglês que estava dando, as aulas de crochê que estava dando, retomar o trabalho talvez naquela comunidade pobre, retomar a catequese que essa pessoa dava e parou de dar por causa da pandemia. Liberta-nos do egoísmo, Espírito Santo, da mania de ficarmos fechados em nós mesmos. Vem despertando cada um e mostra para essa pessoa agora que me vê, que me ouve, o que ela precisa fazer para retomar e produzir fruto. Talvez é voltar a dar catequese, talvez é voltar a cantar, talvez é voltar com um canal no YouTube evangelizando, colocando conteúdos de evangelização. Talvez é retomar e perceber que precisa desenvolver o máximo o que tem em mãos para Deus, então confiar mais. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos enchendo nessa manhã, nos libertando da amargura, da tristeza, da inação e da preguiça e nos dando a alegria do fruto produzido, do trabalho realizado para a glória de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa partilha. Move-nos a sermos homens, as mulheres a serem também trabalhadoras, ousados na evangelização, ousados no seu específico, naquele lugar onde foi o chamamento de Deus, né? Seja na família, seja no sacerdócio, seja na missão que Deus confiou, que o Senhor então nos mova, nos encha desse dínamos que é o Espírito, esse mover que vem do céu, que vem de Deus. O Espírito Santo ficou aqui para nos equilibrar, para nos mover, para nos colocar nessa ação. Louvo a Ti, Senhor, então, por essa palavra de hoje, pela partilha do Padre Adriano, que produza frutos a partir de cada um de nós, né? Porque é interessante, por vezes nós ouvimos a palavra e a gente já quer que os frutos venham porque a gente ouviu, mas não é assim. Os frutos vêm porque a gente ouviu e trabalhou aquela área que precisa ser trabalhada, os sentimentos, as emoções, trabalhou a ponto de mover o nosso corpo, né? De sairmos de nós mesmos. Então, que haja esse equilíbrio no homem por inteiro, né? No homem, quando eu digo, é na humanidade, né? Na nossa humanidade, no homem e na mulher, que haja esse equilíbrio entre aquilo que precisa ser trabalhado, ser buscado, e aquilo que talvez seja exagero. Tem gente que trabalha o tempo todo e também não faz as outras coisas. Então, sim, que haja esse equilíbrio. Não, eu estou trabalhando, então agora, porque eu trabalho fora, então em casa eu não trabalho. Não, é isso tudo que o padre dizia, né, na partilha. Achei muito rico, né, no auxílio na casa, no próprio trabalho, no emprego, mas que haja essa harmonia, esse equilíbrio em nós, a partir daquilo que Deus nos falou, nos revelou, e a partir do seu Santo Espírito, que nos auxilia, que se move em nós. Amém. Dentro disso que o Padre nos trouxe, podemos cantar assim: eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Ele é o Rei e
eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. E aí vem o nosso trabalho. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Que o Espírito Santo nos dê essa graça de fazer aquilo que deve ser feito. Amém. Possamos ser esses homens e mulheres de trabalho, de ousadia, que não dizem só amém, mas que mostram com a vida aquilo que acreditam, né? É por isso que existe a Canção Nova. É um gesto concreto, né, de Deus, né, uma obra de Deus, uma iniciativa de Deus. É um movimento de Deus. Deus se moveu e... É interessante que... É a metáfora da pedrinha, né? Deus jogou a água e com o Padre Jonas e vai reverberando. Exato, eu tava, até fiz o estudo esses dias, essa semana, inclusive, e eu peguei lá nos nossos documentos, né, que diz que Canção Nova é uma obra de Deus. O que é a definição, né, do que é uma obra de Deus? É uma iniciativa e intervenção amorosa do Pai em socorro às necessidades urgentes dos nossos tempos. Sabe o que uma pessoa partilhou aqui? Ela disse assim, Val, não precisa nem ler ao vivo, então não vou nem trazer o nome dela, mas ela disse assim, a Canção Nova é uma cultura. A Canção Nova, essa cultura de ser canção nova, de aprender, de se dedicar à palavra de Deus, de participar todos os dias da missa, de rezar o rosário, essa vida, ela disse assim, a Canção Nova é uma cultura que mudou a minha cultura. Foi tirando-me do mundanismo e me colocando nesse caminho de santidade. Forte. Não é, Padre? Forte demais. Então, que Deus nos dê a graça de viver essa cultura, Canção Nova, porque o sentido da palavra cultura é esse mesmo, né? Cultura é esse cultivo, é o feito à mão, é aquilo que você vai manuseando e que, de fato, você vai transformando. Pega um objeto e o transforma numa outra coisa a partir daquela essência. Então, que sejamos esta cultura mesmo. Deus abençoe a todos que estão aqui juntinho com a gente. Quero começar agradecendo a todos os pedidos de oração. Inclusive, eu quero citar alguns, porque eu fui vendo aqui toda a sensibilidade do povo de Deus também, esta confiança na palavra de Deus que é proclamada e que não volta sem produzir o fruto. A palavra de Deus, ela tem poder de cumprir o que ela nos diz, né? E aqui eu trago a partilha da nossa irmã Andréia, ela diz assim, Val, eu venho aqui através do e-mail do meu esposo para pedir oração para o nosso filho, José Arthur, de 2 anos. Ele ainda não fala, já o levamos à fono, que indicou até para procurar um neuropediatra. Mas, primeiramente, nós estamos procurando o médico dos médicos. E peço a Deus que Ele providencie aquilo que nos é necessário, que dê a fala ao nosso filho, mas que seja feita a vontade de Deus. Desde já agradeço muito a vocês por toda a palavra que é nos dada a cada dia. Que Deus abençoe. Andréia, eu e todos os meus irmãos aqui da bancada nos unimos em oração pelo seu filho, tá bom? Pode contar com as nossas orações. Também de Cuiabá tem uma pessoa, não vou identificá-la, mas ela disse assim, eu tenho 46 anos de idade, fiquei viúva há 9 meses, tenho um casal de filhos e estou passando por uma situação muito difícil, porque no final da vida do meu esposo eu descobri que ele tinha uma outra pessoa e hoje eu quero dar o perdão. Então peço que vocês me ajudem nessa caminhada, nós estamos rezando por você também. Tem aqui uma participação de Portugal, a Tereza, e a Tereza até disse assim para nós, Val, eu tenho 35 anos, sou portuguesa e eu estou com Covid, eu tenho que cuidar da minha filha que se chama Terezinha, de 10 anos, e também minha mãe adotiva, de 76 anos. Eu estou aqui em Portugal acompanhando vocês e peço oração. Tereza, nós nos unimos a você, a sua mamãe, a sua filhinha Terezinha, e colocamos todos aqueles que estão enfermos e que precisam de oração. Então, você que enviou o seu pedido de oração, saiba que você sim está nas nossas orações. Estamos rezando por você. E também nós parabenizamos todos os aniversariantes do dia. Essa fofurice aqui, gente, está completando mais um ano de vida, na verdade 2 aninhos, é o Miguel.
Olha só que lindo. E a mamãe colocou ele na frente da TV, padre, para fazer uma foto, ele e o senhor. Então dá uma olhada aqui na foto, o padre Adriano Zandoná lá ao fundo pregando e o Miguel todo ali. Parabéns, Miguel. Deus Feliz abençoe. aniversário. Tá com a camiseta de São Miguel Arcanjo, né? Coisa mais linda. O Assim, sobrinho tem uma dessa. tem também? O padre é apaixonado com o Marcelo. Ah, Tem a Clara sobrinho. agora que chegou E agora também. tem a Clara. Ih, menina. Clara é minha afilhada ainda agora. Aí, Ih, meu Deus, ele literalmente é um tio babão, Babão todo, né? gente. Mas são lindos mesmo, Deus abençoe. Aqui eu apresento a família da Cirlei. Estão com vestuário Canção Nova e a gente aproveita para reforçar. Tem frete grátis, família Canção Nova. Dê uma olhada, ela falou que tem vários. Esse aqui tem a camiseta Alma de Cristo, Sou Mãe Abençoada, Minha Família é Projeto de Deus. Tem várias camisetas, deixa eu ver. Ai, não consegui passar a foto aqui, mas eu abro outra para vocês. Mas agora eu vou mostrar a Fofurice. Ai, deixa eu pegar o nominho dela, dessa Fofurice, gente. É o Lucas. Olha aqui o Lucas, tá com o body da Medalha das Duas Cruzes, todo charmoso também aqui na foto. Ai, que delícia! Todo. Um beijo para a mamãe que enviou para nós, beijo para o Lucas. Gente, adquirindo os materiais de evangelização, você contribui diretamente com a Canção Nova, com o projeto Dai-me Almas e é reta final. Então, por favor, corre lá no site loja.cançãonova.com e nos ajude. E eu vou trazendo aqui testemunhos da graça de Deus, né? Você que está contribuindo, está fazendo com que a graça de Deus alcance várias vidas. Aproveito para falar o nome de alguns que já enviaram para nós o comprovante. Luiz Fernando, a Bárbara, o Grauber, e é Grauber mesmo que está escrito aqui, a Dulcineia, Ivani, Maria do Carmo, Fabiane Andrade, Daniel Bernardes, Rosimeire Monteiro, Ivani Costa, Alessandro do Espírito Santo e Ludovina também está aqui juntinho com a gente. E ela diz assim, a Inês, ela diz assim, Val, me chamo Inês, sou de Atibaia, São Paulo e já estou fazendo o meu algo a mais. Que Deus continue abençoando vocês. Tenho vários testemunhos e logo vou encaminhar. Já estou esperando, hein? E ela falou assim, ó, segue aí meu comprovante, tá ajudando a Canção Nova. Obrigada. Ana Paula, ela diz, Val, eu moro no Ceará e segue o comprovante da minha contribuição. Vocês são minha companhia diária. Também a Lidiane, ela diz, Val, eu sou autônoma aqui na cidade de Salto, mas estou enviando a minha contribuição para a Canção Nova. Então, muito obrigado a todos vocês. E aqui, gente, um testemunho da graça de Deus para a gente ver que como esta programação salva vidas de várias formas. E essa foi uma cura física. Ela diz assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Me chamo Maria Martins e assisto vocês todos os dias. Esse testemunho já era para ser contado, pois já aconteceu há um tempinho, pois aquilo que Deus nos doa não é para se esconder, e sim para ser compartilhado. No penúltimo Abraça São Paulo, ela colocou São Pedro, mas é o Abraça São Paulo. Então... Eles são amigos. São Paulo não liga não, mas olha só, no penúltimo Abraça São Paulo, que em uma das programações da Canção Nova, que ela realiza todos os anos, no segundo dia, portanto no domingo, eu estava ouvindo um pregador, não me recordo o nome dele, mas eu sei que eu não costumo vê-lo com frequência aí nas pregações. Mas enquanto ele pregava, eu me ajoelhei em frente à televisão, pois costumava a fazer isso com certa frequência. Eu estava tendo um sangramento nas fezes que me deixava muito assustada. E naquele momento eu estava pedindo a cura para Deus, pedindo que o Senhor me curasse. Foi quando o pregador proclamou: tem uma mulher ajoelhada em frente à televisão, com a mão na barriga, pedindo a Deus a cura. Deus te alcançou nesse momento. E ela disse, e desde então eu nunca mais tive sangramento. Tomei posse da graça porque de fato Deus me curou. Ela disse aqui, padre, no início que o testemunho, né, Tiago, está chegando um pouquinho atrasado, mas não foi atrasado não, que é até bom que já passou um tempo para dizer que de fato ela está curada mesmo, né? Já tem pelo menos 1 ano e meio dessa situação. E ela está hoje testemunhando que foi curada através da TV Canção Nova. Aí eu digo, gente, Deus nos vê através da TV.
Esse pregador que ela nem sabe o nome, que viu poucas vezes aqui, mas Deus que a vê todos os dias e que sabe da necessidade dela, se utilizou daquele pregador para fazer com que a cura acontecesse. Eu posso dizer, como a gente sempre fala aqui, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Maravilha. Reta final, Tiago. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Chico, pode Projeto completar Dai alguma coisa, Almas. por isso que eu fiquei esperando. Mas nós chegamos até esse dia, então, 27 de janeiro, aos 72%. Isso aí, Padre Adriano já está segurando ali o nosso... Como é que chama isso aqui? A nossa plaquinha de A nossa porcentagem. porcentagem, isso aí, para que você possa visualizar. Sumiu o nome agora. Para que você possa visualizar. Deve ter um nome chique, mas a gente não lembra. A gente fala sempre mesmo, é a porcentagem para você que é sócio nos acompanhar. Nós chegamos aos 72% então, nesse dia 27 de janeiro. Precisamos muito, se fosse repetir o quanto muito que precisa, que você entre nessa com a gente, porque nós temos só 3 dias úteis, como o Sapo começou ali no início do Sorrindo para a Vida falando, e são 9,3% ao dia. É muita coisa, tá, gente? É muita Mas eu creio, coisa, é possível. Mas nós cremos. É possível. A gente sabe que o mês de janeiro, né, Tiago, é um mês difícil para todos nós, IPTU, IPVA e tanto ir para frente aí, né? Mas a gente sabe também que a generosidade, ela é um movimento também, né? Não é que todo mundo, uma pessoa só vai ter que fazer tudo, mas um pouquinho de cada um, mais pessoas fazendo parte da nossa rede, com a nossa companhia de pesca alcançados, como diz o Padre Jonas, né? Pela evangelização da Canção Nova. Então, deixo a proposta para você, mostre a Canção Nova para as pessoas, mostre o bem que a Canção Nova faz, mostre os testemunhos e convide mais pessoas a ajudarem, talvez se tornando sócias, ou talvez sazonalmente agora, nesse mês, através do Pix, que o Tiago já vai falar, já vai explicar para vocês como também contribuir através do Pix. Mas se mova para ajudar a gente, que a gente precisa continuar evangelizando, a gente precisa chegar aos 100%, né, para continuar levando essa palavra que é tão importante. E olha, eu que trabalho hoje como é interessante, o trabalho da gente vai nos dando outra visão, né? Como responsável gerente da televisão, e a gente percebe, os meninos que trabalham aqui sabem, como tudo é caro, uma câmera como é caro, e é como o celular. Você compra uma câmera hoje, daqui 2 anos ela já quase, nem existe quase mais peça, né? 2, 3 anos. Porque muda muito, né? É uma atualização constante. E a gente quer continuar fazendo esse trabalho lindo, mas sozinho a gente não consegue. Por isso a gente estende as mãos para que você nos ajude, para que nós continuemos evangelizando 24 horas por dia, através dos meios de comunicação, sem propaganda comercial. Foi interessante, Padre Adriano, citar isso, porque quem assiste em casa, né, não tem ideia de tudo que a gente precisa, estruturalmente falando, para que, por exemplo, só o Sorrindo para a Vida chegue na sua casa. É toda uma estrutura de iluminação, de áudio, são ali nos bastidores, são pelo menos 4, 5 pessoas só na parte do corte ali, direção, iluminação e áudio. Aí a gente tem aqui mais 3 cinegrafistas, mais uma produtora. Então, só para você ter uma ideia do que acontece, né? Você vê a gente aqui na bancada, parece que o programa acontece só com isso aqui. Mas não, tem toda uma estrutura que é justamente isso que você nos ajuda. Né, o satélite, exatamente. Tudo isso você nos ajuda com a sua contribuição. Então, a gente cita algumas coisas, né? E como o padre falou hoje sobre o trabalho, mas a gente sustenta, lembrando a pregação de ontem e unindo com a de hoje, né? A gente sustenta aquele que teve uma visão primeiro que nós, né? Que foi justamente o Padre Jonas, né? Sim. Então, a gente está aqui para seguir. Subiu a montanha. Ele subiu a montanha, ele viu e ele nos disse que daria certo viver assim. Já são mais de 43 anos, 44º compromisso aí. A Luzia Santiago, por exemplo, que é a nossa cofundadora, vai fazer na Canção Nova. Imagina, 44 anos de vida dedicada a essa missão de evangelizar, a essa obra. Isso é a Luzia, né? E o padre também, quando foi tendo a inspiração. Então, a gente está aqui sustentando e reconhecendo essa cultura. Gostei muito da participação de hoje, Val, que eu fiquei pensando no tempo que eu morei na Terra Santa, então eu tive que aprender um pouco daquela cultura lá de Israel para morar lá. E quando foi dito, nossa Canção Nova é uma cultura, que interessante, né? A gente pensar que Deus inspirou para esses tempos aqui no Brasil, aqui na nossa nação, uma cultura que permearia a evangelização do mundo inteiro. É isso que você patrocina.
que a gente já usou uma vez como slogan, né? Canção Nova, um jeito de ser, não é? Tem um jeito de ser e o nosso jeito de ser é viver da providência. Essa é a profecia. É de fato todos os dias estender as mãos para que você nos ajude. Graças a Deus eu dei uma olhada na planilha e vi que subiu a ajuda e a contribuição através do boleto. Muito obrigada a você que está aí com o boleto em mãos e já fez a contribuição. Mas se você ainda não fez, por favor, faça. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos da tua contribuição. Atenção, sócio pelo boleto. Lá no Instagram, eu inclusive respondi a uma das nossas amigas aqui da família Canção Nova que estava participando, pedindo oração. Ela falou, Val, meu boleto não chegou. Então, por favor, se porventura o boleto não chegou, aconteceu alguma situação, você não sabe onde está o seu boleto, eu orientei a ela lá no Instagram e falo aqui para você também essa sugestão. Ajude-nos através do Pix. Se você não sabe, é uma situação que aconteceu na minha casa no final do ano, por exemplo. Chegou uma senhora lá em Minas Gerais, bateu no portão, chamou pelo meu irmão, né, e perguntou assim, aqui mora a irmã do Vinícius também, que o meu irmão chama Vinícius, e aí eu acolhi e tal. O resumo da história, ela queria fazer a doação para a Canção Nova, mas ela não sabia fazer o Pix. Ela disse assim, você falou que sabe fazer, então você pode fazer? Eu tive que acionar meu irmão, porque tem que ter dinheiro na conta para fazer Pix, né, gente? Fui lá, ela estava com dinheiro, pedi para o meu irmão para fazer, ele fez e enviou para ela o comprovante, né? E mostrei para ela, olha, tem que aparecer aqui, Rádio Canção Nova e tudo mais. Um abraço para ela, a irmã da dona Celina, me esqueci agora o nome, mas foi assim que ela ajudou a Canção Nova, pedindo para alguém fazer. Ela pegou lá, era R$12 e levou para alguém para poder fazer o Pix para ela. Então fica essa dica. O endereço é pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Pix com X, ponto gramatical, aquele ponto final, tá ok? E você envia para a Canção Nova. Mas hoje, gente, é reforço total, Thiago. Todos nós, sócios Canção Nova, todos nós da família Canção Nova, precisamos deste apoio. Então, aquele valor que você pode, que a vantagem do Pix é essa, não tem valor para transação bancária, um valor específico, então você pode contribuir a partir de qualquer valor e em 7 segundos chega aqui para a Canção Nova. Deus lhe pague. A pregação hoje foi sobre trabalho, então vamos trabalhar junto com a gente, né? Arregaçar as mangas aí com a Canção Nova. Vamos, por favor, se você tiver setinha de Instagram para mandar lá no nosso perfil do Instagram do clube, você manda aí para os seus amigos, manda pelo seu WhatsApp, motiva aí, movimenta aí junto com a gente para que a gente possa crescer na campanha do Projeto Time Almas. A gente só tem esses 3 dias úteis aí, então a gente quer contar muito com você, tá bom? Podemos contar com você, família Canção Nova? A gente estende mais uma vez as mãos a você, a nossa família. A gente conta com quem é família nessa hora. Então Thiago, é você. Eu queria aproveitar para o padre repetir aquela dica dos livros que ele falou no início. Perfeito. Que daí hoje é o dia do frete grátis também. O padre deu 2 indicações para nós no início do programa e aí ele repete agora para você aproveitar o frete grátis. Eu indiquei o livro Curar e Restaurar o Masculino, né, que é um livro de cura interior para os homens. E também quero indicar um outro livro que é o Cura da Alma Feminina. Eu escrevi um livro de cura interior para os homens e para as mulheres, né? Claro que as mulheres leem mais, eu preciso reconhecer, buscam mais, os homens estão chegando lá, mas você pode adquirir ambos e você, homem, lê sobre as mulheres, porque tem um pouco da psicologia feminina e vice-versa, né? Também a teologia bíblica sobre o que a Bíblia revela do que é ser homem, do que é ser mulher, com orações, testemunhos, está bem legal. loja.cançãonova.com, você adquire esses livros e tantos materiais fantásticos de evangelização. E também, como eu já disse, corre lá também para ouvir a música Sonho de Deus, no canal no YouTube. Boa, aí ó, loja.cançãonova.com, você tem aí livros do Padre Jonas, tem livro do Márcio Mendes, tem muito conteúdo de evangelização maravilhoso, tem o livro da dica inicial aí do Emanuel, lá da Quaresma. Conteúdo, hein? Eu conheço esse livro, conheço esses escritos. Nossa, fantástico. Como é que é o nome do livro? Já tá aqui, bem do meu lado. Eu também estava procurando. Não, ali, eu achei que ele tinha guardado Deixei ali. prontinho aqui, deixei Perto da prontinho. Bíblia. Santo Afonso é um dos meus autores favoritos, porque é de uma profundidade, então eu hiper indico também. Emanuel, aí, para terminar aí, sua dica final também. A dica final é acesse loja.cançãonova.com, adquire camiseta, vestuário, faz um pacote aí, ajuda a Canção Nova. Quero mandar um grande abraço para as nossas casas de missão. Bem a Canção lembrado. Nova está de portas abertas em tantos lugares no Brasil. Verdade. Recebendo você com bazar, com doação, com generoso. Então é hora de você também visitar as nossas casas de missão
e fazer o seu algo a mais também aí. Rapidinho, o que é Casa de Missão, né? Casa de Missão é o lugar onde a Canção Nova tá, né? Onde a Canção Nova está. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, São José dos Campos, Lorena, Queluz, nós temos na capital São Paulo, São José do Rio Preto, Campinas, Paulínia, enfim, Rio de Janeiro, Campos Goytacazes, Curitiba, Aracaju, Fortaleza, Natal. Tem muita gente aí querendo receber você e você levar o seu coração, a sua presença e a sua doação para a Canção Nova também. E quero fazer um convite para você. Acesse clube.cançãonova.com e lá você vai se tornar um sócio da Canção Nova, pode imprimir um boleto extra, você pode ajudar pelo cartão de crédito, você pode ajudar pelo Pix, pela transferência bancária, enfim, há muitas formas de você ajudar. Para mais acesso às contas.cançãonova.com. Não é isso, Valdênia? Acertou, porque essa programação promove cura. Para encerrar, não vou divulgar o nome da pessoa, ela disse assim: Val, eu tomo posse desse testemunho que você leu. Eu também estava com sangramento, estava com muito medo. Esse testemunho entrou no meu coração porque eu também já fui curada pela Canção Nova. Olha só que maravilha, gente. Uma programação que traz cura física e na alma, principalmente. Ajude a Canção Nova. Beijo. Valeu. Deixa eu só fazer mais um convite aqui rapidamente. 4, 5 e 6, a Canção Nova recebe você, músico, para o acampamento para músicos aqui na Canção Nova. O primeiro final de semana de fevereiro estaremos juntos. E no segundo final de semana de fevereiro, o acampamento A Profecia do Avivamento. Então são 2 finais de semana muito especiais para você aqui na Canção. Maravilha, a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre o vosso trabalho nesse dia, a obra das vossas mãos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Valdênia, Adriano. Presente, está com vocês, viu? Foi bom demais. Emanuel, Semana que vem estamos de volta. Obrigado, Sapo. Valeu. A gente fica por aqui, em especial você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, fica com a programação própria da rádio e a gente segue na nossa programação, como o Padre Adriano disse, né? A nossa programação, nós temos agora esse momento das notícias e depois a gente segue com a nossa quinta-feira de adoração. Quem traz as notícias pra gente, lá de São Paulo, é a querida Danusa. Bom dia, minha irmã, muito bem-vinda. Quais são as notícias de hoje, diretamente aí da nossa grande megalópole de São Paulo? É com você, Danusa.